Ações de Guarani e Bragantino, Guarani definido no 4-4-2 pelo técnico Giba, tem o goleiro Emerson, número 1, 2 Chiquinho, 3 Everton, Páscoa, 4 Ailson, meia dúzia João Paulo. O meio campo tem 5 Dadá, 8 Leandro Carvalho, são os homens da marcação, os armadores 10 Renato, 11 Felipe, os atacantes 9 Denilson, 7 Marcelo Macedo, cada um fez um gol na vitória do Guarani na rodada passada, 2-1 sobre o Americana em Americana. Agora o Bragantino massa bruta no 3-5-2. O goleiro é o Gilvan, número 1. Os 3 zagueiros, 3 Luiz Carlos, 4 André Astorga, meia dúzia Luiz Henrique, 2 Felipe, 5 Éder, 8 Wesley, são os homens da marcação. A armação é do Romarinho, número 10. O Marcinho é o ala pela esquerda, 11. 7 Léo Jaime, 9 o goleador Lincoln. Apita o jogo, Kleber Wellington Abad, aí está ele, da Federação Paulista de Futebol. O João Burgalber, Nobre Chaves e o Bruno Salgado Riso são os assistentes aqui na cidade de Campinas. O quarto árbitro é o Rodrigo Bragueto. Ale Oliveira, um destaque do lado do Braga aí, Ale, a bola vai rolar em instantes. Falar com o Marcelo Veiga e pegar um destaque, a expectativa dele para o jogo e pegar um Guarani que está, num momento complicado na tabela, totalmente inverso do Bragantino. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Só respeitar esse momento do Guarani para que a gente possa tirar proveito disso, né? Jogar a pressão para cima deles e a responsabilidade de vir para cima. Então espero que o Bragantino tenha o foco necessário para poder fazer um bom jogo e sair daqui com os 3 pontos. Obrigado, Marcelo. Um momento complicado, daqui a pouco a gente vai falar mais. São 2 meses de salários atrasados. Muito bem, Alexandre Oliveira. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto aí. A diretoria prometeu pagar na sexta-feira, não pagou. Ontem não, hoje também não. Surgiu um boato no fim de tarde aí, até que os jogadores estariam propensos a não entrar em campo. Os jogadores rebateram veementemente na chegada aqui ao estádio. O público é bom, o torcedor do Guarani está aí incentivando. O Guarani vive um momento dificílimo na sua história e tenta sair do sufoco. Apita o árbitro. Com a saída do Guarani, bola rolando aqui em Campinas, o Guarani está de volta ao Brinco de Ouro, não atua aqui desde o começo do mês de agosto, portanto quase 2 meses distante do seu estádio, da sua casa. E aí vem trabalhando o time Bragantino no campo defensivo, bola rolada no Marcinho aqui na de esquerda para o Léo Jaime. Para ser mais preciso, Oswaldo, dia 2 de agosto, uma vitória de 1-0 sobre a equipe do São Caetano, último jogo no Brinco. Olha o Luiz Carlos arriscando, batendo pro gol, Emerson fazendo firme defesa. E para os supersticiosos, né, Ale? O último jogo aqui foi contra um paulista, o Guarani ganhou por 1-0, na volta para casa, voltando também contra um paulista. Só que quem marcou o gol naquele jogo não vai poder ajudar hoje. É o Fernandão, que já está no Palmeiras há mais de um mês. Sai trabalhando o Guarani lá pela esquerda, bola tocada à frente pro Felipe, escorregou. Sobra de bola fica na zaga. E agora a falta cometida ali pelo Leandro Carvalho. Cometida em cima do Wesley. Wesley que também já passou por um bocado de time nesse futebol do Brasil, né? Disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, estava lá no Fortaleza. Está de volta ao futebol estadual, agora ao futebol de São Paulo, pelo Bragantino. Olha o Ailson aí, você que não está sabendo, o Ailson é o carequinha mesmo, é o novo visual do capitão do Guarani. Não pense que é um outro jogador, não. É o próprio Ailson agora careca. E o Emerson gritando com o time. Falta cobrada para a entrada da área, meteu a cabeça ali o Renato. Foi atrás da bola na direita, a tentativa lá do Romarinho. Olha o Marcinho, boa jogada, trabalha, ele é canhoto, mesmo assim puxa o cruzamento por baixo. O Emerson caiu e praticou a defesa. Tenta fazer a reposição aí, o time do Guarani sai jogando com as mãos, o Emerson aqui na direita para o apoio do Chiquinho. Denilson. Chega de bico, chega rasgando de qualquer maneira ali o Luiz Carlos. É posse de bola para o Guarani. Tá na bola aí o Chiquinho. Se movimenta na frente o Felipe. Olha ele. Voltou com o Chiquinho. Esse é o trabalho do Leandro Carvalho. Cercado ali pelo Marcinho, jogou lá com o João Paulo. Marcelo Macedo. Traz a jogada pelo meio, faz a inversão de novo aqui pro Renato. E aí o cara 10 do Guarani metendo boa bola pro Chiquinho, foi pro chão, Abad marca a falta. E é uma falta relativamente perigosa na boa bola metida no Renato pro Chiquinho. O Abad pegou a falta ali, vamos ver de novo, ó.
O Léo Jaime chega claramente no corpo do Chiquinho. O Real fala desta falta perigosa para o Guarani cobrar. Ótima bola enfiada só no corpo. O Léo Jaime não usou nada além do que o corpo. Chiquinho, por isso o Abade acertou na marcação. E já aí a marcação, a barreira do Guarani, o Felipe, camisa número 2 ali, o André Astorga. E o Renato na bola. Chega também por lá o Marcinho, por o Renato, o André Astorga. Renato na bola, João Paulo também. Partiu o Renato, bola por baixo. Chutou ele. Chutou meio pro lado que estava virado, acabou sendo um passe sem querer lá pro Denilson, ó. Arrumou pro Dadá, chegou travando a marcação do Éder. O Dadá. Toca na bola o Léo Jaime, arremesso lateral pro time do Guarani. Parece que a contusão do Dadá é um pouco séria, hein? Olha só. Pela expressão ali dos jogadores, tomara que não. Mas o Dadá tá sentindo muito ali, a pancada, né? Foi aquela dividida mais forte, né? E o Dadá tá sentindo aí. Tomara que só o susto. Olha o banco do Guarani aí. O Everton, Ari, Aislan, Mica, Rodrigo Paulista, Fabinho e Felipe Adão. Fabinho primeiro da direita, que ao lado dele ali o Felipe Adão. Não é outro senão o filho do grande Cláudio Adão. Olha o banco do Bragantino aí. Ale, Júnior Lopes, Murilo, Reinaldo, Otacílio Neto, Luiz Mário e Luiz. Muita gente experiente também no banco do Braga. Oswaldo, aproveitar que tem essa atualização para o atendimento do jogador Dadá, só para informar, né, que o Guarani está numa posição complicada dela, está na 15ª posição, está fora da zona de rebaixamento, mas ainda corre risco, sim, de cair na zona que ninguém quer estar. O momento do Guarani é complicado há algum tempo, né? Com dívidas, já se colocou o brinco de ouro da princesa, o estádio histórico do Guarani à venda. Talvez essa seria a solução para sanar os problemas econômicos do Guarani. E há 2 meses não cumpre, né, os salários dos jogadores. A promessa da diretoria é que vai ser pago amanhã, se os jogadores confiaram nisso. Se não for pago, alguns jogadores ameaçam de não fazer o próximo jogo do Guarani pelo Campeonato Brasileiro da Série B contra o Vila Nova em Goiás. Que é na sexta-feira, que é na próxima sexta, portanto 72 horas aí, né? Olha o Guarani trabalhando aqui na direita com o Marcelo Macedo. Situação complicada aí pro Guarani Futebol Clube tentar resolver. O presidente do Guarani, o Leonel Martins de Oliveira, ele vem dizendo diariamente, toda vez que é perguntado, né? Se não diariamente, todas as vezes. E que não há outra saída para que o Guarani seja de novo um clube saudável financeiramente. A única saída é a venda do patrimônio. Não há outra. O presidente do Guarani já foi várias vezes categórico, até repetitivo nesta colocação. A pra bola o Felipe na cobrança de escanteio. Tá autorizado o camisa 11 do Guarani. Levantamento, bola perigosa, passa por todo mundo, vai ficando lá do outro lado, corre bastante. Chega lá o Wesley trabalhando pro time do Braga. Lançamento para a corrida do Lincoln. Chega lá o Leandro Carvalho. Ele dá um tapa, simplifica, joga a bola para fora. É arremesso lateral para o Bragantino cobrar. Guarani com 11 de novo. Dadá em campo voltando, mancando, sentindo bastante ainda a pancada. Aparentemente, olha o Dadá aí, ó. Vai tentar ver se consegue, né? Parece ter sido uma pancada forte ali no joelho. Tira de cabeça Everton, Ailson para o time do Guarani. Vem buscar o Marcelo Macedo, vem com ele o Felipe. Tomou, Romarinho. Bola boa, era pro Léo Jaime, não tirou, quem tirou foi o Everton Páscoa. Põe para correr aqui o Denilson, chega bem na abertura, chega firme ali no desarme o Felipe. Esse é o Marcinho. Bola pro Lincoln, boa antecipação ali da zaga do Guarani com o Ailson. Sobra do Everton Páscoa, não brinca, bate para frente. Denilson ganha do lance do Felipe. Leva a jogada na velocidade, que é a característica do Denilson. Foi derrubado ali pelo Luiz Carlos. A arbitragem do Abade está pegando uma falta ali para o time do Guarani cobrar. O primeiro gol da noite de hoje é do Duque de Caxias contra o São Caetano, hein? Jogo lá no Raulino de Oliveira, 1-0 para o Duque. Péssimo resultado para o São Caetano, hein? Flertando cada vez mais com a Série C do Brasileiro. Lá vai o Guarani com o Felipe abrindo a jogada na esquerda para o João Paulo. Dadá fica manquitolando ali pelo meio. Tá aí com a bola o Dadá. Volta na marcação dele ali o Romarinho. Bola metida do Dadá. Boa antecipação do André Astorga. Devolve de cabeça Ailson.
Marcinho dá um tapa aqui na esquerda pro Léo Jaime. Chega o Renato. Chega fazendo falta ali no Léo Jaime. Falta pro time do Bragantino cobrar no campo de ataque. O Abad vai falar ali com o Marcelo Veiga, né, Ale? O Marcelo reclama bastante, gesticula bastante. Não vi ele fazendo a reclamação com a arbitragem. Ele estava reclamando bastante com os jogadores que é como o Marcelo. O Marcelo é cobra criada. Ele reclamou primeiro com o Abad, depois dirigiu-se a um jogador do time dele. Olha a boa jogada do Lincoln, Léo Jaime bateu, o Emerson caiu e praticou a defesa. É aquele velho truque, né? Eu estava conversando com o meu jogador. Qual o melhor time do Brasil? Entre no site melhortimedobrasil.com.br e descubra. Aí volta o time do Bragantino no apoio aqui na esquerda do Marcinho. Léo Jaime tentou a devolução, Marcinho não foi, a bola fica de graça pro Leandro Carvalho, que está jogando com o Everton Páscoa. Lançamento pro Denilson. Ele e o Luiz Henrique na marcação. Boa jogada do Denilson. No bate-rebate a bola sobrou pro Marcinho. Tem o Luiz Carlos ali por perto. Toma o lançamento outra vez. Léo Jaime não vai. Lincoln faz uma meia marcação ali. O Everton Páscoa de novo tira mais uma. Devolve o Felipe. Esse é o Romarinho. Tenta a jogada ali. Faz boa finta em cima do Renato. Também limpa a jogada sobre o Dadá. Rola para a chegada do Éder. Arrumou, bateu pro gol. Que chute perigoso do camisa 5 do Braga. Brasileirão 2011. Torça aqui. Vamos ouvir o Renato Leal pela primeira vez acerca do jogo. 9 minutos e meio, 0-0, Renato. O Bragantino começa mais ligado na partida, melhor distribuído, fazendo, até pela própria fase, mais confiante, com mais ousadia para chegar à meta do goleiro Emerson, que já pegou 2 bolas lá. É verdade que não tem tão difíceis assim, mas é o time que está procurando mais. O Guarani ainda não conseguiu encaixar a marcação e não consegue sair para fazer pelo menos o contra-ataque. Olha a bola com o Romarinho recuando ali para o Éder. Chega bem na marcação, toca na bola o Felipe, mas o Luiz Carlos pegou a sobra, já abriu aqui para o Marcinho, já olhou lá para o Lincoln, é o centroavante, bola por baixo, vai chegando o Emerson, Felipe, o Lincoln no lance, com o Aislan, com o Ailson, perdão, o Aislan está no banco, e o Emerson praticou a defesa. Sai trabalhando o Guarani. Dadá deu uma atrasada na saída ali, ele recuou a bola atrás do João Paulo. O lateral do Guarani teve que voltar-se ali para dominar, atrasou um pouco, retardou um pouco a saída de bola do time do Bugre. Chiquinho, todo mundo marcado à frente, fica difícil a vida dele, joga de lado com o Everton Páscoa, vem na marcação Lincoln, Everton olhou, lançou para o Denilson, cortou de primeira ali o Felipe, Luiz Carlos, ele e o Renato, Chiquinho, bota no peito, toca para o Denilson. Chega firme na marcação ali o Luiz Henrique, chutou em cima do Denilson. É arremesso lateral para o Bragantino cobrar no campo de defesa. Hoje no programa do sócio Sérgio Lobo recebe o ex-jogador Wilson Gotardo. Jogou no Guarani. Participe. Não perca às 11 da noite no canal Premier 24 horas. O Wilson Gotardo jogou no Guarani. É aqui da região de Campinas. É de Santa Bárbara do Oeste. Jogou também no União Agrícola Barbarense. Depois foi pro Flamengo, pro Botafogo, pro Cruzeiro. Zagueirão Wilson Gotardo. Vem Guarani com o Renato. Bola por baixo. Olha o Felipe! Gol! É de Felipe! É do Guarani! 11 minutos de primeiro tempo, que beleza de chute, pegou o Felipe de primeira. A bola desviou no zagueiro, tirou o Astorga da jogada, o Felipe chegou batendo. Por falar em confiança, é um chute de um jogador que confia no futebol que tem. Não arrumou não, não parou não. Soltou a perna direita firme no canto direito do Gilvan. Felipe, Guarani 1, Bragantino 0, Renato Leal. Na primeira boa chegada do Guarani, mas tinha que sair coisa boa, porque o Renato é um jogador muito consciente e observou que o Guarani atacava em bloco, principalmente na região central. É verdade que a bola ainda desviou no sistema defensivo do Bragantino, mas o Felipe, com muita determinação, com personalidade, foi ambicioso no lance e meteu a bola no fundo do gol. Bragantino responde com o Lincoln. Bola espirrou ali, ficando para o Wesley.
Chega tirando de qualquer maneira, rasgando ali o Leandro Carvalho. O destaque do gol, Oswaldo, foi pro banco de reservas do Guarani. Vibravam como se fosse final de campeonato. A gente tem uma informação, daqui a pouco até vou passar, viu, Ale? Até pra gente falar, saiu a bola, é lateral pro Guarani. A gente tem uma informação de bastidores, de pessoas que trabalham no Guarani, dentro do clube, que dão conta exatamente do seguinte: não fosse esse grupo de jogadores que o Guarani tem, e a situação estaria muito pior, inclusive mesmo de situação já de rebaixamento iminente, virtualmente rebaixado. É que com tantos problemas, é um grupo extremamente unido, de jogadores que se gostam muito. Olha o Léo Jaime chegando, tá impedido, já não tá valendo nada, já olhei lá pro outro lado, o Bandeira, o assistente número 2, o Bruno Salgado Riso, aí está ele, marcou impedimento. Tem um jogador do Guarani lá dentro da grande área, me parece o João Paulo, tive impressão até de mesma linha. Mas só completando o raciocínio, enquanto o torcedor bugrino vibra bastante, não fosse esse perfil de grupo, a situação do Guarani é extremamente complicada. Dizem que o que está salvando o Guarani que tenta aí chegar a mais uma vitória, a segunda consecutiva, brigando ainda para fugir das últimas colocações, é o perfil dos atletas desse grupo do Guarani. É pelo menos a quem a gente ouve falar, né? João Paulo faz a jogada com o Felipe, escorregou. Cochilou, o Éder tomou dele, bateu na bola lá pro Romarinho. Vai na bola o Dadá. Parece que tá recuperado o Dadá, né, Ale? Tá, o Giba deu um berro aqui. Dadá, vai dar pra você, né? Cobrando dele o maior empenho e, lógico, né, uma posição correta do estado físico, né, depois daquela pancada. Mas ele deu um ok e agora tá correndo de vez sem mancar tanto como antes. Exatamente, não vi mais ele manquitolando, não. Chiquinho. Bate na bola na direção do Denilson, corta bem ali o capitão André Astorga, responde de cá o Ailson, devolve de lá o Luiz Carlos. O jogo ficou meio tênis agora ali, bate daqui e rebate de lá. Emerson, manda pra frente. Brasileirão 2011, torça aqui. Olha o time do Bragantino chegando ali com o Lincoln, tá impedido de novo. Já não tá valendo de novo lá, o Bandeira tá marcando de novo posição de impedimento do Lincoln. Aí está o assistente. Agora parece que ele acertou, né? Desculpa, Oswaldo, tem dois jogadores, um do Bragantino e outro do Guarani, que estão sentindo, e o do Guarani parece que levou a pior. Tá aqui sentindo a canela à direita, na lateral do campo. É o Leandro Carvalho, viu, Ale? Leandro Carvalho, exatamente. Mas já levantou, acho que tá indo pro meio campo. Só passar a informação, não sei se no vídeo tá legal de ver o gramado do brinco. Ele tá bastante queimado, mas não são buracos, né? Só a grama está queimada, mas não há buracos. Então dá para rolar a bola, você tá um pouco duro demais, né? Tá bem manchado, né? A gente percebe aqui muitas manchas, né? Claramente a grama mais verdinha. Não dá mais pro Dadá, Oswaldo. Não deu mais pro Dadá mesmo, hein? E olha que não foi por falta de esforço do Dadá, né? Ele machucou-se com 3, 4 minutos, ainda segurou uma bronca aí de 10, 12 minutos em campo, mas agora o Dadá não tem mais condições, né? Levando a mão ali, a perna direita. Talvez até pelo estado do gramado tá duro, né? Pisar fica complicado. Vai ser a primeira alteração então no Guarani, vai sair o número 5, Dadá, contundido, e vai entrar o número 15, Mica. Então já está prontinho para entrar aí, a primeira alteração que vai proporcionar o técnico Giba do Guarani. Vamos ouvir o Renato Leal. Guarani 1-0 para o Bragantino, vamos chegar a 17, o Giba é obrigado a mexer pela primeira vez. Esse é o lance aí da contusão do Dadá, né? Com o Éder. E perde um jogador muito importante no esquema do Guarani, porque o Dadá, além de ser um bom marcador, é um jogador que tem realmente uma vitalidade, uma resistência muito grande. E principalmente nos instantes finais das partidas, o Guarani tem recebido uma contribuição significativa da parte dele. Perde esse jogador, coloca o Mica, que não tem a mesma pegada, mas ganha no sentido de tocar melhor a bola, de bater melhor na bola, mas não tem a mesma pegada na marcação. Aí vem Guarani com o Denilson, tenta a finta, protege ali o Luiz Henrique. Denilson brigou pela bola, Luiz Henrique girou e bateu para frente. E bateu para fora. E arremesso lateral para o Guarani ainda no campo de ataque.
Nesta sexta-feira você acompanha exclusivo no Premier Náutico e Duque de Caxias, Vila Nova e Guarani, Ponte Preta e Salgueiro a partir de 8h20 da noite. Olha aí o Denilson trabalhando contra 2 ali. O último toque foi do Denilson, é arremesso lateral para a equipe do Bragantino. A Americana faz 1-0 sobre o Salgueiro lá em Recife. 0 para o Salgueiro, 1 para o Americana. Americana nesse momento 44 pontos. Vai voltando ao G4, né? O Sport está jogando, está empatando. O Sport está empatando nesse momento com o Criciúma lá em Criciúma. 0-0. Léo Jaime. Outra jogada no Marcinho. Outra vez Léo Jaime olhou para a área, caprichou no cruzamento. A bola é para o Lincoln. De costas está difícil a vida dele. Girou e encontrou pela frente a cobertura ali do Everton Páscoa. Olha o Lincoln aí, ó. Fazendo uma boa Série B. Fazendo muitos gols. Sendo um jogador importante. Tem 12. Tem 12. E arremesso é mais uma vez a posse de bola agora para o time do Guarani. Para o time do Bragantino no campo de ataque. É escanteio para o Braga cobrar. Está atravessando o campo ali o Romarinho. Tá aí o Emerson abaixadinho ali arrumando as meias. O Lincoln. O Renato encosta para ajudar. E aí com todo o carinho o Romarinho ajeita para bater. Fica saltitando aí o goleiro bugrino Emerson. Vai pra bola Romarinho. Levantamento, bola perigosa. Olha o gol! Gol! É de Lincoln, é do Bragantino. E o Lincoln fez mais um. Uma bola toda espremida. Dá uma olhada onde ele foi encontrar essa bola, ó. Brigando por ela ali, ganhando a frente do Emerson e tocando para o fundo do gol. Olha o Lincoln. A bola bateu ainda no Everton Páscoa. Uma bola toda espremida, toda desajeitada. De novo, ó. O Everton Páscoa bate com as costas na trave. Lincoln, camisa 9. Ó, o artilheiro empatando o jogo aí pro Braga, Renato Leal. Tudo igual. Num lance de bola parada, como o Bragantino gosta, como leva a muito perigo a meta dos adversários. E o Lincoln, jogador alto, jogador forte, se posicionou muito bem. Eu achei que faltou uma marcação mais precisa do sistema defensivo do Guarani em cima dele. E aí, meu amigo, quando o artilheiro está inspirado e a bola chega, vai pro fundo do gol. Só pra gente atualizar então, né, o número de gols do Lincoln. Esse foi o 13º gol dele com a camisa do Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série B. É, fica igual ao Chiesa do Náutico, né? Fica a um gol do Ricardo Jesus da Ponte Preta, que é o artilheiro com 14. Tudo igual, Guarani 1 pro Braga. Tem falta para bater o time do Bragança Paulista com o André Astorga. Vamos chegando a 21 do primeiro tempo. Aí a batida do Astorga, lançamento aqui para entrada na área, corta o Mica. Vem Luiz Carlos na sobra, Romarinho com condição de jogo. Saiu Emerson e praticou a defesa. Hoje no programa do sócio Sérgio Lobo recebe o ex-jogador Wilson Gotardo. Participe, não perca às 11 da noite no canal Premier 24 horas. Recomeça na zaga aí o time do Braga. André Astorga bate para frente na direção do Lincoln. Matou mal. Show de graça ali pro Everton Páscoa. Esse é o Mica. Bola boa do Mica aqui pro apoio do Chiquinho. Vai chegar na marcação dele o Léo Jaime. Aí o Chiquinho encarou. Cortou, trouxe pra dentro, tocou no Denilson, boa tabela, Chiquinho no fundo, cruzamento, Gilvan caiu e praticou a defesa. Chiquinho chegou meio que caindo, né, meio desequilibrado, a bola do Denilson foi um pouquinho longa. Gilvan já repôs. Marcinho. Falta do Renato em cima do Marcinho, falta pro Bragantino bater. Primeiro turno em Bragança Paulista foi 0-0, Bragantino e Guarani. E tem um detalhe curioso, o Bragantino nunca ganhou do Guarani em campeonatos brasileiros. Aliás, em 2009, no ano que o Guarani conseguiu o acesso, foram 2 vitórias do Guarani. 3-2 aqui em Campinas e 1-0 em Bragança. Olha o Mica trabalhando aí, ó. Bola pro Renato, Luiz Carlos na cobertura, Renato ganhou bem. Luiz Carlos ficou ali atrapalhado na marcação, Renato ganhou o lance. Bola pro Marcelo, sobrou pra ele, bateu pra fora. Acho que o Marcelo ficou meio que assustado, o presente foi muito grande, foi muito bom, ó.
Talvez desse até para arrumar o corpo melhor no erro ali do Felipe. Olha a bola do Renato. E a finalização do Marcelo no erro do Felipe. Brasileirão 2011, torça aqui. Criciúma faz 1-0 sobre o Sport lá em Criciúma. Léo Jaime leva no fundo, adianta muito, faz o cruzamento, Emerson! A bola não havia saído não. O desvio me pareceu ali do Wesley. Grande defesa do Emerson. Olha aí, ó. A bola não saiu de jeito nenhum. Olha o desvio do Wesley. E a defesa importantíssima do Emerson ali no canto. Mica chuta a bola em cima do Léo Jaime. Tiro de meta para o Guarani. Olha um resultado bom para o Guarani. O Paraná faz 1-0 no Icasa, lá em Juazeiro do Norte. Icasa 0, Paraná 1. Nesse momento o Guarani com 31 pontos ganhos. Icasa 29. O Guarani vai se mantendo fora da zona do rebaixamento. Tiro de meta cobrado pelo Emerson, devolve o Luiz Carlos. Marcinho bate na bola. Com defeito, ela fica de presente ali para a zaga bugrina com Everton Pascoal. Está trabalhando com o Emerson. Ajeita para o pé direito, faz o lançamento na direção do Felipe. Chega bem na marcação, Éder bate de cabeça na bola lateral para o Bugre bater. Olha o Marcelo Macedo ali desarmado pelo Felipe. Romarinho. Bola para o Wesley. Opa! Ailson levantou o Wesley lá. Falta firme, falta dura. Não sei se é uma falta para cartão amarelo, mas o Abate chegou de mansinho ali. O Wesley tá caído. Sente uma pancada no ombro direito. Olha o lance aí, Renato. Cartãozinho amarelo. Você sabe que eu achei que o Wesley se projetou. Olha aí, antes mesmo de que o Ailson pudesse fazer a travada por baixo, ele já estava voando. Foi bem observado o lance pelo Abade, que não determinou aí o cartão amarelo. Eu acho que andou bem no lance. A falta foi indiscutível. Olha o Marcinho preparado para a cobrança. O Emerson gritando com o time ali, 25,5. Guarani fez 1-0 com o Felipe. O Bragantino empatou com o Lincoln. Bateu o Marcinho, bola perigosa. Emerson caiu ali, abaixou-se dentro da pequena área e praticou a intervenção. Guarani em 2009, aquela campanha espetacular do acesso comandado pelo Vadão. Lá vem no contra-ataque com o Felipe, na velocidade. Chega bem no desarme ali o Éder. É bom marcador, o Léo Jaime, perdão. O Léo Jaime ajudando na marcação ali, tocando na bola, desarmando ao Felipe. E o Giba gritando com o time aí, ó. Felipe. Agora sim, quem tocou na bola foi o Éder, outro lateral que o Chiquinho cobrou, de pracinha, pro Marcelo. Bola pro Chiquinho. Se arrumou para cruzar. Quando cruzou, o Léo Jaime já estava de novo à frente dele. Mais uma vez a posse de bola para o Guarani. Olha o Chiquinho disputando o lance. Éder chuta para o alto. Tentou dominar ali o Marcinho. Pegou de canela na bola. É lateral para o Guarani mais uma vez. A bola já não sai da linha, ó, há mais de meio minuto. Tá aí o Chiquinho de novo. Todo mundo se movimentando, todo mundo marcado. Ele cobra o lateral para o Marcelo, devolve nele. Felipe fez o toque, a bola bateu no Éder. Mais um lateral, terceiro ou quarto consecutivo. Vai para a cobrança Chiquinho. Arremessou mais longe para o Renato, arrumou bem para o Felipe. Boa presença ali do Luiz Henrique na cobertura. 27, Renato Leal, 1-1. O Guarani tenta, principalmente com o Renato, que me parece ser o jogador mais consciente, mais sóbrio do time para tentar armar as jogadas. Enquanto que esse lado esquerdo aqui do Bragantino é muito bom. Revezam o Marcinho juntamente com o Léo Jaime. E aí um marca, quando um está marcando, o outro já está atuando lá como atacante, fazendo essa... Lá vem o Bragantino aqui com o Marcinho. O Mica cortou, escanteio para o Braga. Pois não, Renato? Fazendo essa jogada de inversão, cada um num determinado instante ou marca ou está atacando. Isso às vezes confunde o sistema defensivo da equipe do Guarani. Você viu ali os torcedores do Bragantino pulando atrás do gol. Wesley está sentindo aí uma pancada no ombro direito. Foi naquele lance lá com o Ailson. Tá aí o Lincoln e tá aí o Romarinho para bater mais um escanteio.
Tá ali o Lincoln no mesmo local onde ele cabeceou para fazer o gol. Fica ali. Romarinho bateu lá de novo, ó. Bola perigosa. Essa zaga do Guarani bem colocada, cortou. Dividida forte. Chega bem o Denilson. Guarani pode armar o contra-ataque. E tem um contra-ataque monstruoso. São 5 contra 2. João Paulo partiu, Felipe abriu, João Paulo bateu e jogou para fora, desperdiçou o contra-ataque. O João Paulo foi meio afobado, para não dizer inteiramente afobado. Olha só quanta gente para ele passar a bola, ó. Brasileirão 2011, torça aqui. Tiro de meta cobrado ali pelo goleiro Gilvan. Recuperação já do time do Bragantino com Luiz Carlos. Marcinho. Mas o passe lá para o Romarinho. Escorou para o Lincoln. Vem chegando de trás Luiz Carlos. Tem espaço para bater o Luiz Carlos. Caprichou, bateu para o gol, mas bateu torto. Só tiro de meta para o Emerson fazer a reposição. Convidado no programa Camarote no mês de setembro é o senhor Marcelo Guimarães Filho. Ele é presidente do Esporte Clube Bahia. Clube das torcidas mais apaixonadas e presentes do futebol brasileiro. Confira a programação, entre no site sociopremier.com.br. João Paulo vai trabalhando lá pela esquerda, Wesley na marcação. João Paulo faz o toque aqui por dentro, onde está o Mica. Vem tirando o Guarani do campo de defesa. Renato tentou enfiar a bola para a velocidade do João Paulo. A zaga cortou, o Mica retomou para o Guarani. Olha o Renato aí. Mandou seguir o Abade ali, aplicou corretamente a lei da vantagem, né? Renato. João Paulo. Mica. Inverte o lado, sai jogando aqui com Everton Páscoa, já abriu no Chiquinho. Bragantino sobe a marcação, Guarani trabalha no campo defensivo. Tá aí o Everton Páscoa. Mica. Renato. Tomou a chegada firme do Luiz Carlos ali. Mica, bola boa pro Denilson. Sai na marcação dele por lá o Felipe. Bateu na bola o Felipe, arremesso lateral para o Guarani cobrar. Aí a marcação do Éder ali colado no Felipe. E o João Paulo cobra o lateral para o Denilson. Corta o time do Bragantino. Toque esperto do Romarinho ali, mas ficou de graça para o Renato. E aí recomeça o Bugre no campo defensivo com Everton Páscoa. Chiquinho. Boa antecipação, bom corte do Éder ali em cima do Felipe. Aí o Léo Jaime também, que ajuda bastante aqui o lado esquerdo da defesa do Braga. Chiquinho na bola. Marcelo. Chiquinho de primeira com o Felipe. Éder colado nele, é um carrapato ali. Felipe faz boa jogada, sai do Éder. Faz o toque no Denilson de primeira para o Renato. Fez a finta, adiantou demais a bola. Luiz Carlos cortou, ela vai saindo lá na esquerda em arremesso lateral para o Guarani cobrar. Ó, o Renato rapidamente já encostou para jogar ali, ó. João Paulo faz a finta no Luiz Carlos. Busca a jogada individual, faz o break. Volta jogo no Renato. João Paulo. Se desloca o Felipe. Leandro Carvalho penetra a bola para o Leandro Carvalho. Cortou a zaga, sobrou no Marcelo. Girou, arrumou para o Chiquinho. Bola dividida. Na verdade, muito mais para o Léo Jaime, né? Que se apavorou no lance e deu de bico. E quase deu um escanteio de graça para o Guarani. É lateral apenas. Denilson. Mais uma engraçada, uma embaixadinha ali, faz uma graça por lá, mas a sobra fica com o Guarani depois da zaga do Bragantino ter cortado. Boa jogada do Everton Páscoa. Subiu e adiantou demais a bola. Tirou o André Astorga. Olha o Lincoln, Romarinho tá livre. Olha o contra-ataque do Braga. Já se reorganizou a defesa do Guarani. O passe foi curto do Romarinho para o Lincoln. O Everton Páscoa já estava na cobertura, recuou para o Emerson, que saiu mal a beça, hein? Deu de presente para o Romarinho. Passou Wesley, Romarinho bateu, travado ali, marcada a bola pelo Ailson. Volta o Guarani, tenta imprimir velocidade com o Renato. Adiantou demais a bola, Léo Jaime voltou na cobertura. Marcelo Macedo recupera. Renato, Denilson abre. Bola para o Marcelo Macedo, muito fechado o parceiro Renato. Gilvan fez a defesa. E é interessante, mas esse jogador Renato, que vinha fazendo boas partidas,
Hoje me parece o jogador mais apagado do Guarani, o camisa 10, Renato Leal. Vamos ouvi-lo. O Renato, inclusive, está caído. Ele cruzou a bola e sentou, puxou a ponta do pé, como se fosse uma cãibra, mas acredito que não, pelo jeito que ele saiu andando, sentiu um provável desconforto muscular na parte de trás da coxa. Permita discordar, Oswaldo, eu acho até que ele começou bem o jogo. Ele fez, inclusive, o lance do primeiro gol na bola que sobrou para o Felipe. Aí, com o passar do tempo, talvez errou uma ou dois toques, 2 lances, acabou sentindo um pouco. Principalmente porque a equipe tomou o gol e aí ele é um daqueles jogadores que acabam, na verdade, tentando organizar, tentando fazer com que o Guarani possa ter um planejamento diferente. E agora, de fato, está faltando esse aspecto para o Guarani. A postura do Bragantino é exatamente essa. Marca e marca muito bem, não dá espaço ao time do Guarani e tem sempre à disposição para o contragolpe o Romarinho, que é um jogador extremamente rápido. Às vezes aparece aqui o Léo Jaime pela esquerda e o Lincoln, que é o homem-gol, é sempre uma referência. Olha aí, o volante Zé Luiz faz 1-0 para o Vitória sobre a Ponte Preta. Vitória 1, Ponte Preta 0 no Barradão, lá em Salvador. Vitória que contratou o Gilberto, né? Deixou o Cruzeiro, ameaçou até parar com o futebol, se disse meio perseguido por alguns árbitros. Gilberto agora no Vitória. Chiquinho, bola no Denilson. Girou, fez boa finta, boa jogada do Denilson, leva lá pra dentro. Arrumou pra bater, pé esquerdo, Gilvan! Um foguete do Denilson, a bela defesa do Gilvan. Tem mais Guarani. João Paulo, leva fundo, caprichou no cruzamento, mas a bola foi muito fechada, direta para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Gilvan. Olha que pancada pegou o Denilson, ó. Pé canhoto, bateu bem. E o Gilvan teve que trabalhar ali praticamente sobre a risca da pequena área. Brasileirão 2011, torça aqui. Toca de cabeça o João Paulo, Marcinho bate pra frente, dá de graça ali pro Chiquinho. Tem espaço, tem liberdade aí pra subir o lateral do Guarani. Toca de lado com o Mica. Chiquinho tá livre. Bola pra ele. Fez a finta, foi derrubado ali pelo Éder. Falta pro Guarani cobrar já no campo de ataque. Sai da bola o Chiquinho, vai chegando ali o Mica. O Felipe se apresenta também. Esse é o Chiquinho, camisa número 2. Aí o Giba. 36. Primeiro tempo de partida, Guarani 1 também para o Bragantino aqui em Campinas. Tá aí o Felipe preparado para a cobrança. Levantamento na entrada da grande área, cortou a zaga. Sobrou para o Mica. Limpou para o pé esquerdo. O pé direito é que é o bom, né? Ficou meio apertada a vida dele ali. Disputou o lance o Renato, Luiz Carlos deu de bico. Só o Emerson, dos 22 jogadores, 21 no campo do Bragantino. João Paulo. Falta cometida agora pelo Felipe em cima do Marcelo Macedo. Aí o Luiz Henrique, camisa meia dúzia. Vigiando ali de pertinho o Denilson. João Paulo vai para a bola, Felipe também. Torcedor do Guarani com expectativa. É um bom público aqui no Brinco de Ouro. O Renato, Oswaldo, ele está com uma proteção para colocar na coxa de neoprene. Está segurando nas mãos. Felipe cobrou, bola na entrada da área, cortou ali o Felipe. O Xará. Tá vestindo agora, vestiu já. Lateral cobrado lá para o Marcelo Macedo, arrumou para o João Paulo, vem cruzamento. Tira bem ali André Astorga. Romarinho não toca. Sobra de bola do Leandro Carvalho. Todo mundo marcado ali, o Leandro teve que jogar de lado com o Chiquinho. E aí o Luiz Carlos marcando ao Renato. Mais um lateral para o Guarani cobrar. Você viu ali? Aparecendo ali sobre a coxa direita do Renato. A proteção que o Alê informava. Olha o Denilson. Olha que jogada boa do Denilson. Foi pro chão. Olha, é um lance pra gente ver de novo, hein? É um lance pra gente ver de novo na repetição, pra gente tirar a dúvida. Até pela imprudência do zagueiro do Bragantino, mas a gente vai ver com calma. Não dá para cravar que foi ou que não foi pênalti, não.
O Renato Leal vai analisar pra gente. O Denilson tá caído aí dentro da pequena área. Torcedor do Guarani, vamos ver, ó, Renato. De novo, olha só, Denilson arranca. Vem chegando ali o André Astorga, não acha a bola, né? Ele não pega a bola, o André Astorga. É só corpo. É o Astorga no corpo do Denilson. Indiscutível. E aí ele trava o jogador do Guarani que ia em direção à bola. Estava viva, que ele poderia até chegar. Foi mal o Kleber Abad agora, hein? Marca da Cal. Esse lance é pênalti. Eu dizia, inclusive, na hora, que até pela imprudência do André Astorga, que é super experiente, mas ó, o Astorga é meio estabanado no lance, né? Ó, tanto que ele fura, ó. Ele fura e dá uma trombada no Denilson. Ele dá uma trombada no Denilson furando a bola. Ele não toca na bola, né? É o que me parece caracteriza aí sim de forma indiscutível a penalidade, pelo fato do André Astorga não ter tocado na bola. Aí é porque o pênalti nem sempre é aquele um que você observa, o zagueiro quer fazer o pênalti. Talvez ele quisesse visar a bola mesmo. Só que ele acerta exclusivamente o corpo do Denilson, que vai em direção à bola. E a bola já tinha passado do André Astorga. E o Denilson tinha totais condições de fazer o domínio, concluir ou passar para algum colega, algum companheiro que estivesse chegando. Brasileirão 2011, torça aqui. Hoje no programa do sócio Sérgio Lobo recebe o ex-jogador Wilson Gotardo. Participe, não perca às 11 da noite no canal Premier 24 horas. Denilson está sendo atendido fora do gramado. Guarani momentaneamente com 10. Aí o Ailson faz o lançamento na direção do Marcelo Macedo. Ele e o Felipe. Pequena indecisão ali entre o Éder e o Astorga. Tirou o Astorga. Escora Chiquinho. Léo Jaime dá um toque pro Marcinho. Mica no lance, melhor pro Marcinho. Meteu a bola pro Wesley, bola muito forte, vai ficando tranquila pro domínio do Emerson. O Barueri faz 1-0 em cima do Boa Esporte Rodrigo Arroz. 1-0 pro Grêmio Barueri sobre o Boa lá em Barueri. Bola virada do Everton Páscoa com defeito para ninguém. É apenas lateral pro time do Bragantino cobrar. Tá aí o Denilson. Vai passar aqui de frente às sociais do estádio Brinco de Ouro. O camisa 9 que vai voltando ali. Vai se preparando para voltar ao campo de jogo. Tá aí o Denilson. Olha o Lincoln ali, boa jogada do Ailson. Passe do Renato foi ruim, lateral para o time do Bragantino. Lateral para o Braga cobrar. Cruzamento. Cortou a defesa. Luiz Carlos no bate-rebate. Sobrou ali para o João Paulo. Opa! Agora o Luiz Carlos dá uma pegada firme ali no João Paulo. O Abad está chamando. Amarelo para o Luiz Carlos. Enquanto que o Preto, centroavante Preto, empata para o Icasa lá no Romeirão. Você revê a falta do Luiz Carlos sobre o João Paulo. 1-0, 1-1. Icasa e Paraná Clube. Aqui amarelo, portanto, para o Luiz Carlos, camisa 3 do Bragantino. Eu já havia pego 2 ou 3 jogadores anteriormente, uma pegada no Renato, aí é para dar uma acalmada mesmo, né? Só bola, né? Nada de ficar fazendo falta. Vem o Wesley, faz o lançamento ali para o Léo Jaime, boa presença, boa fechada por dentro ali a diagonal do Chiquinho. Leandro Carvalho. Tomou um tranco ali do Marcinho, do Éder. Vai puxar o vermelho, hein? Ele tá puxando o vermelho. Tá expulso o Éder, hein? Olha, quando puxou do bolso do calção, aí a falta do Éder. É, o Kleber Wellington Abad. Eu vou deixar pro Renato Leal falar. Não foi para isso. Não foi para isso. Deixou só o braço. Só deixou o braço. Não foi para vermelho. Amarelo aí estava bem aplicado demais. Só um amarelinho. Não precisava mais do que isso, não. Talvez em função do pênalti, que ele não marcou, aí
faz a famosa lei da compensação. É essa a minha leitura aqui. Porque a gente mostrou na repetição, primeiro que não pega no rosto do Leandro Carvalho. Primeiro que a pancada, se pegou, o Leandro tá aí com a mão no nariz. Eu confesso que eu não vi. Ó, vamos ver? Não tem nada de rosto. É quase que ali embaixo do braço, na axila do Leandro Carvalho, se é que a gente pode dizer. Não tem nada de rosto. O Leandro é que fez, claro, tá na dele, fez toda uma pirotecnia ali. E o Éder expulso de campo pelo Abade. Com 42 minutos e meio, já estamos aí com quase 44. Bragantino perde um jogador importante, porque é um homem que ajuda ali, que praticamente, né, Renato? O Éder é o homem que dita o ritmo da marcação ali. É o homem da proteção à frente dos zagueiros. Esse camisa 5 aí que tá indo embora, o Éder. É um volante de contenção, é o homem que organiza, na verdade, em frente aos 3 zagueiros, a marcação. Aliás, até o seguinte, o Luiz Carlos, que é um dos 3 zagueiros, sai muito mais do que ele. Ele fica sempre ali protegendo na marcação, principalmente nesse primeiro tempo, tomou conta do Felipe durante todo o transcorrer dessa etapa inicial. Mais 4, tá, Oswaldinho? Vai mais 4, né, Ale? Vamos até 49. É uma arbitragem, o resultado do jogo meio que ele já passa pelo Abade, né? Um pênalti, na nossa visão, claro, do Astorga no Denilson. E agora uma expulsão absolutamente equivocada do Éder pelo hábito do jogo. Completamente equivocado. Acho que o Renato foi muito feliz. O amarelo ali resolvia muito bem pela atitude antidesportiva do Éder de não ter visado a bola, né? O jogo recomeça. Tá aí o Leandro Carvalho trabalhando com o Mica. Ailson. João Paulo, já estamos além dos 45. Vamos até 49 nesse primeiro tempo aqui em Campinas. 1-1. Guarani fez 1-0 com o Felipe. Lincoln empatou para o Bragantino. Denilson. Tem o Mica pedindo aqui. Tocou nele. Chiquinho. Faz a jogada, leva para dentro. Fica sem opção, espera a chegada ali, o apoio do Mica. Vira no Leandro Carvalho. Toca no Renato. Bola para o Marcelo Macedo, bola boa. João Paulo passa, Marcelo arruma, volta para o Renato. Cabe o chute, chutou travado ali pelo Felipe. E aí o André Astorga tocou na bola em arremesso lateral para o Guarani cobrar. Vai para a bola, Renato. João Paulo com Marcelo. Marcelo Macedo com Leandro Carvalho, de lado com o Mica. O Guarani tenta fazer a aproximação ali na área do time do Bragantino, bem fechadinho o Braga. Mica. Leandro Carvalho. Outra vez o Mica. Felipe. Vem chegando o João Paulo, arrumou, bateu pro gol com perigo, bola para a linha de fundo, tiro de meta para o Gilvan. Arriscou o João Paulo, apesar da distância, a bola relativamente perigosa, o Gilvan bem colocado, ergueu o braço direito, acompanhou a passagem da bola à linha de fundo. Essa é uma alternativa que o Guarani precisa usar, porque vai ficar completamente fechado. O Bragantino não dando espaço para penetrar, então de média, longa e média distância, tem que arriscar, tem que tentar. Aí devolve o André Astorga de cabeça, o Náutico faz 1-0 no ABC. Chiesa, olha aí, por falar em gol de artilheiro, 14º gol do Chiesa no campeonato. Náutico 1, ABC 0. Esse jogo lá nos aflitos. E neste momento o Náutico retomando a vice-liderança. G4 agora tem a Portuguesa 51, Náutico 47, Ponte Preta 46, Americana 44. Olha o Felipe. Deu uma olhada para a área, cruzamento. André Astorga baixou-se ali no tempo certo da bola, meteu para a linha de fundo. A bola chegaria ao Marcelo Macedo, capitão do Braga, bem colocado, jogou para a linha de fundo. Aí o Gilvan, experiente goleiro do time do Bragantino. Vai para a bola Felipe. Levantamento na segunda trave, subiu para tirar o Felipe. Sobrou para o João Paulo, bateu a bola no meio do caminho, explodiu em alguém ali. Tinha muita gente. Guarani volta no campo defensivo com Leandro Carvalho. Cercado ali pelo Lincoln. Joga de lado com o Mica. Marcelo Macedo virando para o Chiquinho.
Já passamos dos 48, vai terminar a primeira etapa aqui no Brinco de Ouro. Guarani 1, Bragantino também 1. Olha o Felipe aí, vem receber aqui na intermediária. Chama para jogar o Mica. João Paulo abriu, o Mica tocou no Marcelo. Marcelo no Felipe, Marcelo dividiu, o Felipe ganhou, bateu! Nocauteou quase que o André Astorga. Não nocauteou porque o Astorga é forte a beça. E se fosse queimada, ele teria saído. Ah, se fosse queimada, estaria absolutamente fora. E o time dele com 1 a menos, Ale. E aí o Kleber Wellington Abad ergue o braço, aponta o centro do campo, fecha a primeira etapa aqui em Campinas. Série B do Campeonato Brasileiro. É a 26ª rodada, tudo igual no primeiro tempo. O Guarani fez o primeiro gol com o Felipe. O Bragantino empatou com o Lincoln. O capitão do Guarani, o Ailson, e o Leandro Carvalho vão conversar ali com o Abad. O Marcinho também chega. E os jogadores vão indo embora e os personagens serão ouvidos pelo repórter do Premier FC, Ale Oliveira. Diga, Ale. Ouvi o pessoal do Bragantino aqui, Oswaldo, porque agora a situação fica mais complicada, né? Um jogador a menos por todo o segundo tempo. Vou tentar ouvir o Lincoln, autor do gol. Lincoln que fez o gol de cabeça, fez mais 13 gols no campeonato. Queria que você fizesse a avaliação desse primeiro tempo, claro. E como é que vai ser o segundo, né? Com um jogador a menos. Bom, primeiramente, o primeiro tempo. Acho que não foi o que a gente esperava. Também tomou um gol muito no início. Aí, ainda bem que a gente conseguiu o empate numa jogada forte nossa, que é a bola parada. Mas aí a gente criou uma outra oportunidade ali. Não conseguimos concluir, o time deles também teve alguma outra chance aqui, mas infelizmente aconteceu o pior, que foi essa expulsão. Não posso julgar agora inicialmente se foi justo ou não. Se vocês são mais competentes para isso. Agora o segundo tempo vai ser... Todos os jogos já são de superação, o segundo tempo vai ter que ser mais ainda, porque com o jogador a menos fora de casa vai ser difícil. Vamos para a etapa final aqui em Campinas. Saída pertence ao Clube Atlético Bragantino, é o Massa Bruta. Todo de branco hoje à noite, vai tocar na bola ali com os seus 2 homens mais de frente. O Lincoln, centroavante. Apita o árbitro com a saída do Bragantino, bola rolando para o segundo tempo aqui na cidade de Campinas. Campeonato Brasileiro da Série B. 1 para o Guarani, 1 também para o Bragantino. Confirmando a entrada do Reinaldo para a saída do Luiz Carlos na equipe do Braga. Lateral aqui pela direita, vai para a cobrança ali o Romarinho. Cobrou ali na direção do Lincoln, João Paulo chega primeiro, gira e manda para frente na direção do Denilson. Faz boa antecipação ali o Felipe. Carrega o Felipe, bate pro gol, bate torto, bola linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Emerson fazer a reposição. Convidado do programa Camarote deste mês de setembro é o senhor Marcelo Guimarães Filho, presidente do Esporte Clube Bahia, clube de uma das torcidas mais apaixonadas e presentes no futebol brasileiro. Confira a programação. Entre no site sociopremier.com.br. Bahia que subiu ano passado, voltando para a Série A, né? Tá lutando para continuar na elite aí, o tricolor de aço, como é conhecido. Chiquinho trabalha com o Felipe. Faz o giro do corpo, mas a bola meio dividida ali para o Mica, mesmo assim ele consegue dar um toque à frente. É o Luiz Henrique quem protege. Denilson vai na marcação, o Luiz Henrique gira, sai com a bola dominada. Mas dá de graça ali pro Mica. Presentão para ele. Chiquinho. Tem o Denilson ali do lado. Chiquinho preferiu fazer o cruzamento. Bola muito forte. Só tiro de meta apenas para a equipe do Bragantino. Tô vendo o Romarinho aqui na beirada. Será que o Romarinho vai jogar na ala, numa lateral direita nesse segundo tempo? Interessante o posicionamento. Esse é o Reinaldo que entrou na etapa final agora, né? Na volta do intervalo. Interessante o posicionamento do Bragantino, né? Vamos aguardar aí, daqui a pouco o Renato analisa. Aí o André Astorga ajeita ali para o Gilvan. João Paulo escora de cabeça. Aí o Marcelo. Mica. Leandro Carvalho recuando para o capitão Ailson.
Rola para o Everton Páscoa sair jogando. Chiquinho. Mas o toque na direção do Felipe. Chega ali o Léo Jaime ajudando na marcação. O Chiquinho brigou pela bola. Felipe arrancou. Chegada do Guarani pode ser boa. A bola do Felipe para o Denilson. Levou no fundo. Chegou travado na marcação ali. Chegou bem o André Astorga. Travou e chutou para frente. Dominou mal o Lincoln. Retoma o Guarani com Leandro Carvalho. João Paulo. Vem trazendo o Bugre para o campo de ataque. Marcelo. Outra vez o João Paulo. Renato. João Paulo levou lá pelo meio, adiantou demais a bola, deu de graça ali para o Wesley. Sempre procurando o Lincoln aqui na frente, o lançamento é para ele, o Ailson, apesar de meio desajeitado ali, escorou, o Leandro Carvalho arrumou a jogada lá por dentro com o Everton Páscoa. Está jogando o Guarani com o Mica. Felipe vem buscar, Chiquinho passou no fundo, a bola era para ele, bem colocado ali, o Léo Jaime cortando. Esse é o Marcinho. Lançamento para o Lincoln ali, encarar mano a mano o Ailson, já voltou a marcação do Guarani. O Lincoln fez o passe olhando para o chão, deu a bola de graça para o jogador bugrino. Primeiros movimentos da etapa final aqui em Campinas, Série B do Campeonato Brasileiro, é a 26ª rodada, é a chamada terça-feira gorda da Série B, né? Todo mundo tá em campo agora à noite, viu? Todo mundo, jogos todos às 8h30. Mica. Felipe. Cochilou, quando olhou, o Marcinho tinha tomado dele. Vai embora o Bragantino. Marcinho deixa de lado com o Léo Jaime. Boa devolução para o Marcinho. Lincoln já vai na área, Romarinho também. Olha o Marcinho cruzando, bola por baixo. Romarinho. Ailson dá de bico ali e tira. O rebote ficou com o Léo Jaime. É o Braga tentando uma jogada no ataque lá com o Léo Jaime. Ele tentou a finta por dentro. O Chiquinho foi bem no desarme. Leandro Carvalho. Renato. Gira, fica de frente para o campo do adversário. Toca no Denilson. Vem buscar aqui no meio. Mica. João Paulo está aberto na esquerda. Vai receber essa bola. Marcelo se movimenta à frente. Denilson vai lá para o comando. A bola é no Marcelo. Volta no Mica. Leandro Carvalho. Everton Páscoa. Os 10 do Bragantino agora no campo de defesa. O Lincoln ali que você vê no meio do campo é o mais adiantado. Lembrando que o Bragantino tem um a menos, né? O Éder foi expulso praticamente no finalzinho do primeiro tempo. Leandro Carvalho recebe. Toca a bola o Guarani. Tenta encontrar um espaço ali para infiltrar, para penetrar, né? Olha o João Paulo. Foi pra finta ali, o Romarinho não foi na dele. Melhor pro Bragantino, tá aí o Romarinho. E agora o lateral é apenas pro Guarani. Nunes empata pro São Caetano contra o Duque, 1-1. João Paulo. Chega na marcação ali o Felipe, o Abate tá pegando ou falta ou lateral pro Guarani fazer a cobrança. Duque de Caxias, olha aí. Felipe acerta a bola, né? Apenas a bola, portanto, vamos ver o que vai marcar ali o Abade. Ele está marcando falta para o time do Guarani cobrar. Olha aí de novo, ó. Falta para o time do Guarani bater aqui pela esquerda, tá na bola Felipe. 6 minutos do segundo tempo, bateu por baixo o Felipe. Último toque da zaga do Bragantino, escanteio, tá marcando o Kleber Wellington Abade. O Marcelo Veiga aí, ó. Não gostou do escanteio, não. Não entendeu que foi tiro de meta. Escanteio batido. Corta a defesa. Com mais ângulo agora o Felipe de novo. Cruzamento, bola por baixo. Ficou fácil ali pro Gilvan. Faltou força no pé do Felipe ali para fazer um cruzamento mais agudo ali, mais perigoso. O Bragantino tenta encaixar o contra-ataque na velocidade do Léo Jaime. Vai encarar a marcação ali do Leandro Carvalho. O Lincoln vem por dentro. O Léo Jaime toca atrás. Vem chegando o Reinaldo. Bateu pro gol. Jogou para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Reposição completamente errada ali do Emerson. Lateral de graça para o Bragantino cobrar. Tá aí o Romarinho. Na direção do Lincoln. Quem cortou de cabeça foi João Paulo.
torcedor do Braga aí, ó. Everton Páscoa faz o passe aqui para o Renato. Limpa o lance. Lançamento para o Marcelo. Bem colocado, tira ali o André Astorga. Romarinho não domina, Renato retoma. Usa o corpo, ganha a frente, toca no Denilson. Recebe de volta, dá um tapa de lado para o João Paulo. Leandro Carvalho. Sem muita opção ali, vai carregando a bola o Leandro Carvalho até encontrar o Mica. João Paulo. Renato. Ficou esperando a bola no pé ali, tomou bem dele o Felipe. Parte o zagueiro, o Lincoln lá de centroavante. Felipe faz o cruzamento pro Lincoln. Cortou bem ali no meio do caminho, fez o desarme o Everton Páscoa. Aí Renato tá chamando o pessoal ali para se movimentar, né? Parece encontrar dificuldade ali o Renato para fazer um passe. Tá todo mundo marcado. Mica. Leandro Carvalho. Denilson. Deixa com o Mica. Chiquinho. É o Guarani com a posse da bola, o Bragantino fechadinho. Bola boa lá do Chiquinho, encontrou o Denilson desmarcado. Cruzamento por baixo. Corta bem a zaga ali com o André Astorga. Luiz Henrique tira de primeira. Não atendendo aos apelos do André Astorga ali, que pedia calma. Tirou de qualquer jeito. Volta o Guarani. Marcelo. Dominou, girou, tocou para o Renato. João Paulo. Partiu o cruzamento. Bola perigosa ali, né? Um kick poderia complicar o Juvan, que é experiente, abaixou-se, praticou a defesa. Renato Leal, segundo tempo. Que tal, Renato? Começa desenhado da seguinte maneira, Oswaldo. O Guarani com muita dificuldade para penetrar no sistema defensivo do Bragantino, porque volta todo. O Romarinho está fazendo aqui a função de um segundo ala praticamente, porque ele dá a primeira proteção, dá o primeiro combate e protegendo o Felipe, que fica desse lado aqui, do outro lado o Léo Jaime, todo encolhido o Bragantino, o Guarani com dificuldade para criar e o Bragantino tentando no contragolpe chegar aí na velocidade e surpreender. Quem tá chegando aí com o Romarinho, ajeitou para o Lincoln, bola muito ruim, passe horrível do Lincoln ali para o Reinaldo. Dá um sinal de positivo aí, né, para incentivar o companheiro lateral para o Guarani. Hoje no programa do sócio Sérgio Lobo recebe o ex-jogador Wilson Gotardo. Participe, não perca às 11 da noite no canal Premier 24 horas. Aí vem o Guarani com o Renato. Leandro Carvalho. Felipe. Leandro Carvalho. Renato. João Paulo. Marcelo Costa. João Paulo toca. Tocou de graça para o André Astorga. A intenção era ligar no Denilson, né? A bola saiu errada. Bom giro do Ailson aí, saindo, driblando o Lincoln e tocando lá para o Chiquinho, para o Leandro Carvalho. O Bragantino faz as famosas linhas de 4, né? As duas linhas de 4 ali, né? E o Guarani fica tocando a bola aí, ó. Leandro Carvalho. Chiquinho. Felipe abriu lá na direita para jogar, o Chiquinho trabalhou com o Leandro. Renato. Felipe. Mica. Boa jogada com o Renato, escorregou o jogador do Bragantino, Renato cruzou, olha o Marcelo! Gol! É de Marcelo Macedo, é do Guarani. E foi um gol da paciência, né? Da calma, da paciência, da persistência. O jogador do Bragantino ali, me pareceu, o Léo Jaime, escorregou e aí matou a marcação que estava encaixada. O Guarani na tabela, no toque, chegou, o Renato cruzou a bola no capricho. E o Marcelo, que é artilheiro, na linha da bola, escorou de perna esquerda para o fundo da rede. 2 para o Guarani, 1 para o Bragantino, Renato Leal. Você definiu muito bem, Oswaldo, da paciência, a inteligência de tocar a bola, de encontrar um espaço e, acima de tudo, de encontrar também um momento de infelicidade, me pareceu, do Léo Jaime, para definir, chegando ao segundo gol. Olha o Guarani com o Felipe, cruzamento para o Denilson na trave! O Denilson fez uma pose para cabecear, subiu com estilo,
A bola veio nele, ele se arrumou e meteu a cabeça com vontade, com apetite. Ele se lamenta, a bola explodiu na trave e foi para linha de fundo. E o detalhe, o lance começou numa jogada em que o Felipe brigou pela bola, desarmou o jogador do time do Bragantino, o Luiz Henrique. E aí no cruzamento do Felipe, o Denilson teve grande chance para fazer 3-1. A essa altura, um terceiro gol aí deixaria o Braga numa situação complicada, né? E o Guarani teve a boa chance. Oswaldo, não dá mais para o Renato, já pediu para sair, tá mancando bastante, sentindo bastante a coxa. Lembrando que ele fez um cruzamento no primeiro tempo e sentiu a parte posterior da coxa direita, até pediu uma proteção para colocar e tentar proteger essa coxa, mas não vai dar mais para ele. Vai ser feita a segunda alteração no Guarani, a segunda alteração por conta de contusão. Número 17, Fabinho, vai entrar no lugar do 10, Renato. Fabinho tem até uma faixa ali para ele, em comemoração de 100 jogos com a camisa do Guarani. Lá vem o Guarani na velocidade do Chiquinho. Trouxe para dentro, foi para dentro da área o Chiquinho. Se atrapalhou todo com a bola ali, esqueceu a bola. Léo Jaime fez o desarme, a sobra aí do time do Bragantino, que sai trabalhando com o André Astorga. Wesley. Faz o lançamento lá para o Lincoln. Olha, o Boa fez. O Boa empatou aos 11 com o Olívio e aos 13 o Jamie virou para o Boa contra o Barueri. Esse time do Boa é terrível, hein? 1 para o Barueri, 2 para o Boa. O Boa tá ainda a 41 pontos. Tá brigando lá em cima o time mineiro, hein? Do Boa Esporte, de Varginha. E aí o Renato, o Ale já informou, não vai dar mais para ele. Vai para o jogo ali o Fabinho, camisa 17. Brasileirão 2011, torça aqui. Saindo ali no carro maca o Renato. Vai para o jogo Fabinho. Fabinho que tá voltando hoje de contusão, depois de um longo tempo parado, né, Ale? Exatamente. O outro que estava fora do grupo, entregue ao departamento médico, não do Guarani, mas do Bragantino, é o Otacílio Neto, que neste momento está conversando com o técnico Marcelo Veiga. Fabinho, número 17, saiu. Renato, número 10. Torcedor do Guarani aplaude bastante ao Renato aqui à nossa frente. E lá do outro lado, a galera das arquibancadas grita o nome do Fabinho, né? Fabinho é um jogador muito querido pelo torcedor do Guarani. Em 2009, na campanha do acesso do Guarani da Série B para a Série A, ele foi um dos jogadores mais importantes, né? E aliás, uma curiosidade, o Fabinho não começou como titular. Fez essa jogada aí, mas a bola saiu. O último toque titular, foi ganhando ao longo do campeonato a condição e terminou como um dos grandes ídolos do Guarani, da torcida bugrina. Olha aí o Fabinho, ó, na velocidade, tá dentro da área, bateu cruzado, Gilvan, meio com a mão, meio com o pé. O Gilvan tá dando bronca ali, não sei em quem, no André Astorga, que é o capitão do time, mas o Gilvan tem mais de 100 jogos com a camisa do Braga. Olha o Fabinho na velocidade aí, ó. E o Marcelo Veiga vai colocar experiência na equipe do Bragantino. Vai sair o Lincoln e vai entrar o 17, Luiz Mário. Mas pediu para segurar o cruzamento na área primeiro. Aí o escanteio para o Guarani, vai para a bola Felipe. Bateu curto para o Denilson. Felipe com mais ângulo. Boa jogada, levou no fundo, ergueu a cabeça. Cruzou na segunda trave. Corta bem a zaga. Rebote fica na entrada da grande área. Chega Chiquinho batendo. Corta a defesa do Bragantino, que tenta agora na velocidade sair no contra-ataque. A puxada lá pela esquerda do Marcinho. O Reinaldo vem aqui por dentro. Lincoln passa. Reinaldo atrasou tudo. Olha o passe do Reinaldo, hein? Vida dura desse jeito aí pro Romarinho, que acabou de se complicar de vez, né? Confirmando, portanto, sai Lincoln. Entra Luiz Mário, é isso, Ale? Exatamente, desculpa, Oswaldo. Número 9, o Lincoln, artilheiro do Bragantino, 13 gols, com o gol que ele marcou hoje, né? O primeiro gol do Bragantino. Entrando 17, Luiz Mário, aquele mesmo que passou por Corinthians, Grêmio, jogou muita bola. Super rodado aí o Luiz Mário. Denilson, bola pro Felipe, foi um pouquinho forte, vai ficando lá do outro lado com o Léo Jaime. Daqui a pouco o Renato analisa pra gente as mexidas. O Léo Jaime saiu mal, hein? Olha o Chiquinho, que boa jogada. Adiantou demais aí, se perdeu com bola e tudo. Vamos ouvi-lo, Renato. Oswaldo. Tem mais uma, Lê. Exatamente, vamos lá falar de mexidas mesmo.
Entrando no número 16, Otacílio Neto, como disse, estava em entrega do departamento médico, também está voltando hoje a equipe do Bragantino. E saindo o número 10, Romarinho. Então 2 trocas praticamente de uma vez do lado do Bragantino. E o Renato analisa o pacote todo, Renato Leal. Olha, Oswaldo, nesse segundo tempo o Bragantino limitou-se apenas a defender. Se tomou o segundo gol, aí não tem outra alternativa. O Marcelo Veiga tenta colocar aí, através de experiência, jogadores mais rodados, para tentar incomodar e chegar à meta do goleiro Emerson da equipe do Guarani. Com relação à saída do Renato, a entrada do Fabinho, o Guarani ganha muito em velocidade, ganha acima de tudo em movimentação e pode, isso é que é muito legal no jogo, pode definir a partida, a exemplo do Bragantino, que também vai buscar um empate. Então a gente deve ter lances de muita emoção, tanto de um lado quanto do outro. Aí o Wesley trabalha, faz o toque aí na direção do Luiz Mário. Fez a jogada, fez o cruzamento, a bola bateu na marcação ali do João Paulo. O Ailson se atrapalhou um pouquinho, mas depois se arrumou e bateu pra frente. Tome bola pro Denilson. Bom pra dentro do Felipe, sem falta, lance limpo. Reinaldo. Luiz Mário parte no cruzamento, que bola muito bem batida de primeira pelo Léo Jaime. Um chute perigoso. Olha aí o Léo Jaime, ó. Brasileirão 2011, torça aqui. Ouviu ali de passagem a torcida do Bragantino presente aqui ao Brinco de Ouro. Aí o João Paulo trabalhando com o Felipe. Abre a jogada na direita lá, clareando para o Chiquinho. Tem algum espaço para trabalhar, o Marcinho chega na marcação. Chiquinho tocou para o Mica. Traz para o meio. Volta a jogada no Felipe, com a saída do Renato, agora é o armador do time do Guarani. João Paulo. Denilson já vai no comando. João Paulo toca mais aberto para o Fabinho. Olha o Fabinho na jogada característica dele, levou para dentro. O passe foi meio complicado ali. O Otacílio tirou mal, o Chiquinho brigou por ela. O Otacílio voltou-se ali para dar uma força na marcação. Guarani marca a saída de bola do Braga. Vai tocando ali com personalidade o Clube Atlético Bragantino. Um time consciente que sabe o que está fazendo em campo. São Caetano vira para cima do Duque, hein? 1 para o Duque de Caxias, 2 para o São Caetano. Esse jogo lá no estádio Raulino de Oliveira. Estádio da Cidadania em Volta Redonda. São Caetano que luta desesperadamente aí para escapar do rebaixamento. Aí vem o Guarani começando de novo com o Everton Páscoa. João Paulo. Marcelo. João Paulo. Valoriza a posse da bola o Guarani. Marcelo. João Paulo se meteu lá por dentro. Marcelo preferiu tocar no Felipe. Bola para o Fabinho. Volta na intermediária para o Mica. Saiu da marcação do Léo Jaime e inverteu lá para o Chiquinho. Vai abrir o Denilson, o Chiquinho vai trazer para dentro. Toca no Denilson. Foi para a área o Marcelo. Denilson puxou na canhota. Bolão do Denilson para o Chiquinho. Cruzamento chegou muito bem na dividida o André Astorga. Bela bola do Denilson. Ele entendeu, ó. Ó o Chiquinho da onde parte, ó. É que o Astorga também fez a leitura correta e saiu para marcar, né? Saiu na cobertura. Méritos para o zagueiro do Bragantino, é claro. Vai para a cobrança de escanteio o Guarani e o Bugre lá pela direita. Tá na bola Felipe. Tá autorizado o Felipe, cruzamento na primeira trave, cortou a defesa e saiu errado ali, deu um calcanhar. Olha o chute pro gol do Mica, chutou fraquinho. O Otacílio Neto foi dar um calcanhar na entrada da grande área. Se eu conheço um pouco o Marcelo Veiga, não sei o que ele deve ter falado, né? Ou imagino que ele deva ter falado no lance. É que o Mica chutou fraco. Bate mal na bola, Chiquinho, lateral para o Bragantino cobrar. Hoje no programa do sócio Sérgio Lobo recebe o ex-jogador Wilson Gotardo. Participe, não perca, hein? Às 11 da noite no canal Premier 24 horas. 22, segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Olha o Léo Jaime como trabalha lá pela esquerda. Marcinho recebe. Leandro Carvalho aperta na marcação, a bola bate no Leandro, não sai, Léo Jaime domina. Chiquinho não faz falta? Não, fez falta sim. Segundo o Abad fez.
Falta cometida pelo Chiquinho em cima do Léo Jaime. Falta para o Braga cobrar. Vai para a bola Marcinho. Autoriza Kleber Wellington. Abate, fica todo mundo ali na risca da grande área. Será que o Marcinho fez isso mesmo que a gente tá vendo, né? Que a gente acabou de ver, né? Pede desculpas aí o Marcinho, bom jogador, canhoto, mas pegou muito mal na bola. A ideia não era essa, com toda certeza. Agora a execução foi realmente lamentável. Aí o Marcinho, né? Passou pelo Corinthians, pelo Noroeste. Um canhoto bom de bola, né? Começou como meia esquerda, né? Ele vem jogando, a gente tem acompanhado os jogos do Braga, né? Ele vem atuando como ala, né? Revezando com o Léo Jaime ali pelo lado esquerdo da defesa, o ataque também. Lançamento, bola lá para o Léo Jaime, olha o Emerson ali. O Emerson saiu meio errado do gol ali, a bola não era para o goleiro não, o Everton Páscoa cortou. Mica, descolou bem o Fabinho. No giro do corpo, a bola foi à frente, ficou de graça para o Felipe. Sai bem ali do Fabinho, manda a bola para frente. Toca de cabeça Luiz Mário, vem com ele na marcação ali Ailson. Olha o Luiz Mário aí. Experiente, cruzamento, bola por cima, Everton Páscoa tira. Felipe, dá uma casquinha na bola. Denilson veio brigar por ela. Ganhou o Denilson. Fabinho tá pedindo lá na frente. Marcelo recebe. Guarani tem uma boa jogada na velocidade aqui pela esquerda do Marcelo. Puxou para dentro, Felipe tá aberto. Boa bola pro Felipe. Denilson passou por trás da defesa, sobrou para ele, bateu pro gol, para fora. O Bandeira não marcava nada não. Foi só tiro de meta mesmo. Vamos rever o lance, se havia impedimento. Não havia de jeito nenhum. André Astorga dava acusação. Pé torto na bola do Denilson. Brasileirão 2011, todos aqui. Aí o corte do Mica, Luiz Mário ajeita. Bola tocada lá pro Léo Jaime, Chiquinho fecha bem por dentro, o Náutico amplia. 2-0 pro Náutico contra o ABC, lá nos aflitos. Tem um jogador do Bragantino caído. Felipe. É o Felipe, lá é o camisa 2, né? Que é um zagueiro, tá aí. Sentindo uma pancada, me parece, ali no tornozelo ou na canela da perna direita. Ele reclama numa dividida com o jogador do Guarani. Ele quebrou a bola, né? Deu aquele chutão pra frente e o jogador do Guarani deu um carrinho. Eu, sinceramente, da posição que eu tava aqui, não consegui ver se realmente pegou o zagueiro Felipe do Bragantino. Mas que ele gritou alto e tá reclamando bastante, assim como o banco do Bragantino, eles estão. Tá aí, ó. Olha, a gente acabou de rever o lance, dá a impressão que o Marcelo vai na bola, ele desliza realmente, a perna dele, o pé dele dá uma escorregada e atinge mesmo. Agora a pergunta que fica para o Renato, que eu vou fazer, é se você achou que houve a intenção do Marcelo de atingir. Olha lá, ó. Desculpa, Oswaldo, o Bragueto chamou o Wellington Abad, Kleber Wellington Abad, olha lá, ó. Ele está sinalizando. Vai dar amarelo pro Fabinho? Olha lá, quem tá dedando é o quarto árbitro. Ele tá procurando o Marcelo. É o 7, não é 17. Olha lá, o Abad fez um gesto com a mão esquerda ali de uma solada, né? Olha aí, amarelo pro Marcelo. Foi o Bragueto quem avisou, né, Ale? Ao Abad. Exatamente. Participação do quarto árbitro, não foi nem um dos auxiliares, foi o Bragueto que tá de quarto árbitro hoje, que também trabalha como árbitro em várias partidas, chamou o Kleber Wellington Abad e informou que teve realmente um toque do jogador do Guarani e daí o árbitro tomou a decisão de dar o cartão amarelo. A entrada do Marcelo talvez tenha sido mais imprudente do que propriamente uma entrada maldosa. Eu fiz essa leitura do lance. Renato Leal. Sem dúvida, Oswaldo. Mas primeiro ele chega atrasado, depois o pé desliza e acaba acertando a canela do Felipe. Por isso, foi bem aplicado o cartão amarelo. Bragantino tem escanteio para cobrar lá pela esquerda. Tá na bola Marcinho. Confirmando, portanto, para não ficar nenhuma dúvida, cartão amarelo para o Marcelo Macedo, número 7 do Guarani. Vai para a bola Marcinho, tá autorizado pelo Abad. Levantamento na primeira trave, corta bem de cabeça ali o Denilson. Felipe, Denilson, opa. O Denilson quando tocou na bola, a bola foi embora para a lateral e o Vila Nova faz 1-0 sobre o Asa. Vitor Ferraz, 1-0 para o Vila contra o Asa lá no Serra Dourada.
Olha a bola aí pro Luiz Mário. Ailson saiu na marcação dele ali, dividiu firme. Sobra de bola ficou com o Wesley. Lançamento para a entrada da área, Léo Jaime matou, se arrumou. Meteu a bola pro Reinaldo bem no lance ali, fechou bem o João Paulo. Fabinho. Vai encarar mano a mano aí o Felipe. Fabinho é veloz, o Felipe marca bem demais. A briga é bonita, o duelo é bom. Opa! O Wesley deu uma chegada agora no Fabinho. Vai tomar amarelo também Wesley. Não, passou pela bola, passou ali pelo Abad, foi embora. O Wesley deu uma de xerifão ali agora, né? Ó, é o número 8 que vem chegando, ó. Fabinho já havia tocado a bola, inclusive. Bola para o João Paulo no fundo do campo, cruzamento para trás, passa por todo mundo, vai ficando lá do outro lado com o Marcinho. Reinaldo. Luiz Mário. Lançamento aqui na esquerda da defesa do Guarani, cortou bem o Ailson. João Paulo evita a saída, Fabinho pediu. Está impedido agora, o João Paulo corretamente não deu a bola não. Demorou demais para definir a jogada, foi desarmado. Otacílio Neto. Toca na bola Leandro Carvalho, lateral para o Bragantino cobrar. O Icasa vira. Guto. 2-1 para o Icasa contra o Paraná lá no Romeirão. A turma lá de baixo está se dando bem na rodada, hein? O Icasa está indo a 32, o Vila está indo para 30, o São Caetano para 29. Tá ficando bom lá embaixo. Todo mundo brigando e todo mundo ganhando, né? Cruzamento do Wesley para a entrada ali da grande área. Corta bem a defesa do Guarani. Aí o Leandro Carvalho furou, é lateral para o Bragantino. Ah, gol do Júnior Xuxa. De falta. 2-1 para o Icasa. Júnior Xuxa que pode passar por time que for. Quando ele volta para o Icasa, ele joga muita bola. Olha a bola metida para o Luiz Mário. Bateu com muito veneno. O Emerson fez uma bela defesa. O Luiz Mário põe as mãos na cabeça aí com razão. Bateu com estilo. Boa bola enfiada ali pelo Wesley, ó. O Luiz Mário arruma 2 toques na bola. O primeiro é para ajeitar, o segundo é para bater. Para o Emerson fazer essa belíssima defesa aí no chute do camisa 17 do Bragantino. Escanteio para o Braga. Tá na bola Marcinho agora aqui pela direita. Levantamento na primeira trave, o desvio vai ficando lá do outro lado para o Leandro Carvalho. Deu uma casquinha na primeira trave aqui. O Felipe, defesa do Guarani, ficou totalmente vendida no lance. Felipe chutou em cima na marcação do Léo Jaime, ganhou o lateral para o Guarani cobrar. Torcedor do Guarani incentiva, vamos ouvir o Renato Leal. 2-1 para o Bugre aqui no Brinco de Ouro, Renato. Olha, dentro daquilo que a gente imaginava, Oswaldo, o jogo ganha em movimentação, já saiu. O time do Guarani precisa encaixar um contragolpe, achar na velocidade uma jogada inteligente. Porque do outro lado fica o Felipe, aqui desse lado também muito veloz o jogador Fabinho e o Marcelo Macedo está esperando alguma coisa para poder executar. Olha o Denilson aí, que chance para fazer o terceiro, invadiu, bateu Denilson! Inacreditável o gol que o Denilson perdeu. O Denilson, o negócio dele é fazer gol difícil. Gol fácil não é muito com ele não. Olha, ele invadiu, bateu no canto, a bola foi embora para a linha de fundo. Eu tô dizendo isso porque ele fez um golaço contra o Americana na última rodada, uma pintura de gol, ele pegou quase que da intermediária. E aí na cara do Gilvan, de dentro da grande área, à frente da marca do pênalti, praticamente chutou para fora. Por isso que eu disse que o negócio dele é fazer gol mais difícil. Luiz Mário se jogou no chão ali, mandou seguir o Abad. Pois não, Renato. E só para complementar com relação à equipe do Bragantino, o time está vivo. A entrada do Luiz Mário deu uma movimentação diferente do lado direito aqui no ataque. Já trabalha muito bem chegando, fazendo uma aproximação do meio de campo com os homens de frente. E está vivo no jogo, Braga. Vem trabalhando o Guarani com o João Paulo. Marcelo. Outra vez João Paulo. De novo no Marcelo. Felipe se mexe. Ou a bola do Marcelo nas costas da marcação ali para o João Paulo. Chegou no fundo, caprichou no cruzamento. André Astorga bem colocado ali, tirando de cabeça.
Otacílio Neto fica com a sobra. Bate pra frente Felipe. Corta Ailson, completo Mica. Chuta pro alto. Tocou na bola o Otacílio Neto. Ailson rasga de novo. Brasileirão 2011, torça aqui. Muda o Guarani pela última vez, Ale Oliveira. Exatamente, está saindo o número 7, Marcelo Macedo. Entrou em campo o número 16, Rodrigo Paulista. Rodrigo Paulista, número 16. Sai o Marcelo, que fez o segundo gol do Guarani. Olha o lateral cobrado. Bola bateu no Ailson, sobrou para o Luiz Mário. Faz o levantamento para a entrada da pequena área, proteção do Chiquinho. Emerson foi, o Chiquinho preferiu continuar no lance. Sai lá com o Felipe. Fraga mais uma vez cortou bem. Aí volta o Bugre com o João Paulo, a Portuguesa amplia no Canindé. Henrique, outro garoto que fazia um grande campeonato. Olha a bola ali para o Denilson, André Astorga se atrapalhou. Denilson pediu uma falta e mandou seguir o abate. Henrique, 2 para a Portuguesa, 0 para o Goiás no Canindé. Essa bola vai sobrando lá na direita com o Chiquinho. O abate está pegando uma falta no começo da jogada aqui do Ailson no Luiz Mário, que vai se levantando agora. Agora o abate foi bem, ele esperou a definição do lance para depois exatamente saber se havia uma vantagem do Bragantino ou não. Como ela não houve, a falta foi corretamente marcada. Tá na bola aí o Otacílio Neto. Autoriza o Kleber Wellington, abate o Otacílio. Faz o levantamento ali, a bola nem chegou na grande área do Guarani, cortou de lá o Leandro Carvalho. É lateral para o Bragantino cobrar. Hoje no programa do sócio Sérgio Lobo recebe o ex-jogador Wilson Gotardo. Participe, não perca às 11 da noite no canal Premier 24 horas. Gotardo que atuou no Botafogo, né? O Botafogo está brigando aí pelo título do Brasileirão 2011. No ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, em 95, o Gotardo era titular da zaga. Linda finta ali do Rodrigo Paulista no Wesley. Guarani 4-2. O passe do Rodrigo foi ruim. E foi errado, foi para o jogador errado. A bola era para o Felipe. Wesley. Lançamento para a corrida do Luiz Mário, bola muito forte. Emerson vai dominar. Vamos ouvir, pois não, Renato? Você sabe que futebol não aceita muito desaforo. O Guarani cansou de perder gols. E tá vivo o time do Bragantino. Tô alertando aqui. O Guarani precisa ter um pouco mais de capricho na última conclusão para chegar ao terceiro gol e, evidentemente, matar o jogo. Mas o Bragantino continua insistindo. Tem essa jogada aqui com o Luiz Mário e a jogada de bola parada sempre muito perigosa. Brasileirão 2011, torça aqui. Aí a reposição do goleiro Gilvan. Qual o melhor time do Brasil, hein? Entre no site O Melhor Time do Brasil, tudo junto.com.br e descubra. É lateral para o Bragantino cobrar. Tá na bola ali o Reinaldo. Lembrando que o Bragantino joga com 10, né? Desde o finalzinho do primeiro tempo com a expulsão do Éder. Camisa número 5. João Paulo. Mas o passe ali para o Rodrigo Paulista. Fez uma finta de corpo bonito. Felipe tá pedindo. Rodrigo segura. Agora sim, bola no Felipe. Com totais condições. Foi para a área o Rodrigo, foi para a área o Fabinho. Felipe prendeu. Fez a finta, cruzamento. Bola para o Rodrigo Paulista. Chega Felipe, bem demais. Agora é impressionante a colocação dos jogadores de defesa do Bragantino. É um posicionamento. Todo mundo sabe jogar direitinho ali, viu? Luiz Mário. A bola saiu, é lateral para o Bragantino. O Luiz Mário tentou evitar a saída para prosseguir no lance. A bola é do Braga. Todo mundo marcado ali. Encontrou o Otacílio Neto. Trabalha com a canhotinha, que é a perna boa. Chega Leandro Carvalho, toca na bola. Escanteio para o Bragantino cobrar. Nesta sexta-feira você acompanha exclusivo no Premier Náutico e Duque de Caxias, Vila Nova e Guarani, Ponte Preta e Salgueiro a partir de 8h20 da noite. Giba tá gritando aí, vai para a bola ali o Otacílio Neto. Partiu o Otacílio, bola por baixo. Cortou o Denilson de zagueirão ali.
Léo Jaime. Ele e o Rodrigo Paulista no lance. Léo Jaime carrega, é veloz, leva lá pra dentro, faz o toque pro Reinaldo, cabeçada. Tira o Everton Páscoa. Reinaldo chutou em cima do Mica. Tira Leandro Carvalho. Olha o contra-ataque do Guarani. Gigante. Felipe. Bola pro Fabinho. Denilson tá livre. Fabinho segurou. Tocou no Denilson. Voltou pro Fabinho. Limpou. Bateu pro gol. Gol! É de Fabinho. É do Guarani. 39 do segundo tempo. E o negócio do Denilson também é dar passe para os companheiros. Agora o time encaixou o contra-ataque, mas escancarado o time do Bragantino. O Braga não tinha outra coisa a fazer. Escancarou-se. Passe caprichado do Denilson. Fabinho sabe enfrentar goleiro. Deu um tapinha por baixo do Gilvan. Jogou no fundo do gol do Bragantino. Fabinho. Deu um beijo ali no distintivo do Guarani Futebol Clube. 100 anos de Guarani. Fabinho hoje 100 jogos com a camisa bugrina. 3 para o Guarani, 1 para o Bragantino. Renato Leal. Eu alertava agora há pouco que estava cansando de perder gols o time do Guarani. Aí encaixou um contragolpe maravilhoso. Em bloco. A bola chegou até o Denilson, que observou muito bem o Fabinho. Sem muita firula, com muita tranquilidade, acabou encarando o Gilvan e aí definindo praticamente a vitória do Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A falta cometida agora pelo Mica em cima do Otacílio Neto. O Icasa faz o terceiro. João Salles, centroavante que passou pelo Bragantino por coincidência. 3 para o Icasa, 1 para o Paraná. Falta para o Braga cobrar aqui pela meia direita. Aí na bola Marcinho. Eu tô bom de palpite, hein, Ale? Depois você informa aí a hora que for possível. Não sei se... Vamos ver aqui o Marcinho fazendo essa jogada para dentro da área. Corta bem ali o Ailson. Aí o cruzamento do Luiz Mário. Vai lá em cima. Emerson subiu e praticou a defesa. Você conseguiu anotar o público aí, Ale Oliveira? 4.599. É que você tem mania de ficar contando os torcedores que eu sei. Olha, hoje eu acertei praticamente. Se der aquela margem de um pouco para mais, um pouco para menos. Falei no começo da transmissão, nós tínhamos de 4.500 a 5.000 pessoas. Lançamento para a entrada da grande área. Corta bem a zaga do Guarani. Sobrou para o Reinaldo. Bola boa aqui para o Luiz Mário. Se arrumou para bater. Bateu para o gol, jogou para fora. Tiro de meta para o Emerson. Convidado do programa Camarote do mês de setembro é o senhor Marcelo Guimarães Filho, presidente do Esporte Clube Bahia, clube de uma das torcidas mais apaixonadas e presentes do futebol brasileiro. Confira a programação, entre no site sociopremier.com.br. Aí a reposição do Emerson. Só aconteceu uma coisa bem legal agora. Já aconteceu o gol já faz algum tempo, mas o Fabinho foi no meio do campo agora há pouco e deu um beijo no Denilson por causa do passe do gol, né? É um dia especial pro Fabinho, tava louco para marcar esse gol e ganhou de presente. Pois é. O Denilson que tem sido, né, o símbolo dessa tentativa, dessa luta do Guarani de reação. O Guarani faz um segundo turno de superação, né? Terminou o primeiro turno com 20 pontos. Cruzamento do Luiz Mário, bola boa, Otacílio Neto, que não é muito a dele, né? Cabecear, desculpe, a cabeçada. O Otacílio é um bom canhoto ali, chuta forte, uma barbaridade. Meteu a cabeça na bola ali e jogou para a linha de fundo. Saiu mais um gol pro Guarani. É. Agora a torcida do Guarani comemora porque o placar eletrônico aqui do estádio anuncia um gol do Vitória contra quem? Contra a grande rival, a Ponte Preta. E dentro da rivalidade saudável, tomara a Deus que sempre fique assim, né? A rivalidade, o Vitória fez 2-0 contra a Ponte Preta, a galera do Guarani comemora. Gol do Marquinhos. Linda jogada do Rodrigo Paulista ali em cima do Wesley. Leandro Carvalho. João Paulo. Tentou o toque, a bola bateu na cabeça do Wesley. Ailson, capitão, não brinque em serviço. Manda pra cima. Lembrando sempre, né? Acabamos de dizer que a rivalidade, tomara a Deus que fique sempre assim, né?
na provocação, uma brincadeira saudável com o adversário, com o principal rival. Lembrando que o Guarani está voltando hoje ao Brinco de Ouro, depois de quase 2 meses por causa de confusão. Olha o Fabinho ali, o Gilvan no limite da grande área fazendo a defesa. Mais 3. Por causa de incidentes no derby, né? Guarani e Ponte Preta perderam 5 mandos de campo. Nós vamos até 48. Chegamos a 44 aqui no estádio Brinco de Ouro. Torcedor do Guarani feliz. E o da Portuguesa então, tá feliz ou não? Marcelo Cordeiro. 3 para a Portuguesa, 0 para o Goiás. Torcedor da Luz então, né? Não se cabe de tanta felicidade. Aí o Otacílio Neto. Falta do Ailson em cima dele. Tá marcando ali o Kleber Wellington Abadi. Falta para o Bugre cobrar. O João Paulo, lateral aqui do Guarani, sente cãibras. É aquele famoso exercício ali, o Denilson empurrando a ponta do pé para dentro, né? E a falta para o time do Bragantino cobrar aqui pela meia direita. Emerson pede 2 ali na barreira. Tem um jogador caído, o Abade não tá nem aí, viu? Já autorizou o Otacílio a bater. Partiu o Otacílio Neto, uma bomba. Acabei de falar há pouco que ele é bom no pé esquerdo, o Otacílio agora me derrubou, porque nem com a canhota agora, que é a perna boa, chuta forte, uma barbaridade, nem com a perna boa ele foi bem. Mas eu vou falar uma coisa pra você, só faltou direção, bater forte ele bateu, é que a bola não pegou o efeito e passou muito longe da meta do goleiro Emerson. Já estamos nos acréscimos do Kleber Wellington Abade, Guarani 3-1 para o Bragantino. É uma vitória importante do Guarani sob todos os aspectos, né? Voltar a jogar em casa, uma segunda vitória consecutiva. E um outro detalhe importante, todo mundo abaixo do Guarani está ganhando na rodada. Quase todo mundo, o Duque, mas o Duque praticamente já é um caso resolvido de rebaixamento, né? O Salgueiro está perdendo. Mas os outros 3, olha a jogada do Fabinho lá pela direita, já o completo, girou. Arrumou para o Rodrigo Paulista, o Denilson tá livre, bola para o Denilson de primeira, a bola quicou no gramado, acabou atrapalhando ali o Denilson, e aí o chute saiu fraco para o Gilvan, talvez desse tempo até para ele dominar ali, tentar uma finalização mais precisa, mais perigosa. Só completando, então, abaixo do Guarani, o Icasa está vencendo, o Vila Nova está vencendo, o São Caetano está vencendo. O bom para essa turma toda é que o pessoal está acima. O Goiás está perdendo, o ABC está perdendo e o Asa está perdendo. E o Barueri está perdendo. Está impedido agora o Denilson. Marcou o assistente, o impedimento do Denilson. Camisa 9 do Guarani. Pouquinho à frente ali, né, Renato? Corpo um pouco à frente ali, inclinado. Sim, marcou bem o assistente, estava em condição irregular o Denilson. Toca a bola o time do Bragantino. Olha aí o Bragantino que vai sofrendo agora, nesse instante, a primeira derrota no segundo turno, hein? O Bragantino vem 7 jogos sem perder, o Renato sinaliza aqui pra mim. 7 jogos sem derrota do Braga. 6 vitórias e um empate. Otacílio Neto. Limpou pro pé canhoto, bateu pro gol. Houve um desvio ali. Não, o Abade não viu o desvio que eu vi. É tiro de meta apenas para o Emerson fazer a cobrança. Bragantino que no segundo turno em 18 pontos ganhou 16 pontos. Foram 5 vitórias seguidas e um empate ao Marcelo Veiga. E contra a Portuguesa na última rodada lá em Bragança, no Nabizão, 1-1. É a primeira derrota do Bragantino, portanto, no segundo turno. E nós já estamos aí na 26ª rodada, né? É a 7ª do segundo turno. Domínio do Wesley. André Astorga chega, bate para frente. E um outro aspecto que nós não podemos deixar passar, né, Renato? É que é esse time que está ganhando o jogo do Guarani, que lutou muito, foi um time valente. É um grupo de jogadores que há 2 meses tem os salários atrasados, tem os salários de julho e agosto atrasados. E mesmo assim não abriu mão da luta e de honrar essa camisa centenária do Guarani, Renato Leal. Colocando em campo disposição, vontade, garra e fazendo com que o seu torcedor tenha orgulho desse time aí, um time muito contestado por muitos, mas que chega uma vitória pelas condições, pelo próprio clima que envolvia, importantíssima para seguir bem dentro da competição.
Kleber Wellington Abade fechou o jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Jogadores do Guarani se abraçam. O Fabinho dando um abraço carinhoso aí no Denilson. É quase que um irmão mais velho e um irmão mais novo. Marcelo Veiga e Paulo Robson, olha aí, 2 ex-laterais esquerdos do Santos Futebol Clube nas décadas de 70 e 80. E aí os jogadores do Guarani se abraçam ali no centro do campo. Já é uma atitude rotineira, né? Todos vão ao encontro ali uns dos outros, né? Se abraçam, se cumprimentam. E o fim do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 3, 1 para a equipe do Bragantino. O Ale Oliveira está aguardando o pessoal ali. Assim que tiver condição, Ale, eu sei que você está aguardando o pessoal ali que está saindo do gramado, que vai sair. O torcedor do Guarani aplaude bastante. A Portuguesa terminou 3-0, vai a 53. O Náutico está indo a 47, a Ponte Preta fica nos 46. O Americana está voltando ao G4, né? Está ganhando no Salgueiro, está voltando ao G4. O Barueri empatou com o Boa. O Barueri acabou fazendo um gol lá. Barueri 1, 2, Boa também 2. A gente vai atualizando os resultados aqui para você. Olha, o Guarani nesse momento, ele vai ganhando. A gente vai fazer as contas aqui, mas o Guarani está ganhando 2 ou 3 posições na classificação, viu? Está ganhando do Goiás com certeza. Do ABC também no número de vitórias. O Guarani foi para o 13º lugar. Portanto, está ganhando 2 posições na tabela o Guarani Futebol Clube. Está ganhando as posições do Goiás e do ABC. O Asa está perdendo no Vila Nova. Também tem 33 como o Guarani, mas o saldo... o ABC acaba de empatar então. Portanto, o Vila Nova e o ABC empataram. Alexandre Oliveira esperando pelo pessoal ali, saindo. Agora sim os jogadores do Guarani, depois daquela corrente para frente ali no centro do gramado. Tá aqui chegando o Fabinho, né, que acaba sendo um grande personagem da partida. Imagino que hoje, Fabinho, vai ser um difícil dia daquelas noites que vai ser difícil de dormir, vai ficar relembrando do gol a todo momento, porque foi uma noite especial para você, né? Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, agradecer a minha família que sempre está junto comigo, me apoiando, incentivando. Hoje, 100º jogo, né? Feliz, cara. Não podia ser melhor. Com a vitória, com o gol. Dedico isso aí aos meus companheiros, minha família que estão junto comigo. Tá aí o Denilson. Ouvi também o Denilson, jogador da equipe do Guarani. Como você falou, né, Oswaldo? O Denilson acaba sendo um símbolo do momento do Guarani. Mesmo perdendo alguns gols que pareciam até fáceis, né? Pra gente que não joga, né, Denilson? Pra quem joga é sempre mais complicado. A torcida reconheceu, gritou seu nome na arquibancada. Quer dizer, reconhece quando o jogador está se esforçando, ainda mais pelo momento que vive o Guarani, né, nesse ano de 2011. O nosso momento não é dos melhores, mas a gente tem crescido dentro da competição. E realmente eu perdi alguns gols ali, mas a torcida sabe que eu sou um jogador que batalho muito pela equipe. Tive chance até de assistir o companheiro ali. E o importante não é o Denilson fazer gol, mas sim o Guarani vencer. Esse é o meu objetivo e de todos também.